Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, Dr. William Soto Santiago. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes, e também nosso amigo e irmão Dr. Miguel Bermudes Marim, o engenheiro Ivan Sarmiento, reverendo Maurício Vivas e toda a congregação lá reunida em Cali, Colômbia, e todos os ministros e suas congregações reunidos em diferentes lugares, em diferentes nações, para estarem escutando a palavra do Senhor e louvando a Deus. Agora, já pedi ao irmão Dr. Miguel Bermudes Marim que tivesse sua parte um pouquinho mais larga para eu ter somente uns minutos de saudação e dizer a vocês, como introdução ao estudo bíblico do próximo domingo, da escola bíblica, ou escola dominical, intitulado O Tempo de Colheita. O Tempo de Colheita. Para que vocês estudem aí nos seus lares, até que chegue o próximo domingo depois de amanhã. Vamos ler duas escrituras. São João capítulo 5, versículos 30 al 31. Versículos 30 ao 31. Capítulo 4, corrijo. Capítulo 4, versos 34 al 38. Versículos 34 ao 38. E a outra é São Mateus capítulo 24. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Y capítulo 24. E capítulo 24. Y el capítulo 13 E o capítulo 13 de San Mateo. de São Mateus. Capítulo 13, Capítulo 13, versos 37, 36 en adelante. versículos 36 em 36 diante, al 43 de San Mateo. 36 ao 43 de São Mateus, capítulo Entonces, despedida la 13 gente, diz: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa y acercándose a él sus e discípulos, chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explícanos la Explica-nos parábola a de la parábola cizaña del campo. do joio do campo. Respondiendo él, les dijo: E ele respondeu: el que siembra la buena semilla O que semeia a boa es el semente hijo del hombre. é o filho do El homem. campo es el O mundo. campo é o Y la mundo, buena semilla son e a boa los semente hijos são del reino. os filhos do reino. Y la cizaña son O los joio hijos del malo. são os filhos do El enemigo maligno. que la sembró es el E o diablo. inimigo que o semeou é o diabo. La siega es el fin A del ceifa siglo. é o fim do Y los mundo. segadores E os ceifeiros são los ángeles. os anjos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste enviará el Hijo mundo. del Hombre a sus Mandará o ángeles Filho do Homem os y seus recogerán anjos, de su reino e a eles todos los que colherão sirven do seu reino tudo o que causa pecado, y a los que hacen e iniquidad, todos os que cometem y los iniquidade, echarán en el horno e de fuego. lançá-los-ão na fornalha Ahí de será el fogo, lloro y el onde crujir haverá de dientes. pranto e ranger de dentes. Entonces los justos E então os justos resplandecerão como o sol no de su reino Padre. de seu El Pai. que tiene oídos para Quem oír, tem ouvidos para ouvir, oiga. ouça. Y ahora E agora pasamos a San Mateo, passamos a capítulo São Mateus 24, capítulo 24, verso 30 al 31, que dice: versículo 30 ao 31, que diz: entonces aparecerá la señal del E Hijo del então Hombre, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, y entonces e lamentarán todas las tribus, todos os povos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre e viniendo verão o sobre Filho las do Homem nubes vindo del sobre as cielo nuvens do céu, con poder com y gran poder gloria. e grande glória. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro desde un ventos, extremo del cielo. de uma a outra extremidade dos céus. Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Alrededor Ao redor de esos pasajes dessas es que passagens tendremos el estudio é bíblico que teremos o estudo bíblico de la escuela bíblica da escola del bíblica próximo domingo, do próximo domingo, Dios mediante. primeiro Deus. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. En el medio ambiente del ser humano, No meio ambiente do ser humano se el reflete programa divino. o programa divino. Por ejemplo, el trigo Por exemplo, o representa a trigo los hijos de Dios, representa os cizaña filhos de representa Deus, a los hijos del o mal. joio representa os filhos do mal, do maligno, e El que siembra la buena semilla quem semeia a boa es el hijo semente del hombre. é o filho do homem. El que siembra Quem la semeia cizaña o joio es el malo. Cristo le dice é al diablo, o mal. Cristo diz o diabo, y e
los que cosechan el trigo, aqueles que colhem o trigo, dice que disse el Hijo que del Hombre o Filho do Homem enviará sus enviará ángeles. Ahí tienen os seus anjos. Aí a tem los que están a cargo aqueles que estão encarregados da con su colheita equipo de cosecha, com o seu equipamento de colheita, como en los días de Jesús como nos dias de Jesus encontramos que Cristo disse: vosotros habéis entrado vós entrastes en las labores nos trabalhos de los que otros sembraron, de que outros semearam, y Cristo los puso e Cristo a cosechar a sus discípulos. colocou os seus discípulos a colher. Y encontramos que Pedro, E encontramos que Pedro, que es uno de los que representa que é um daqueles que representam a das duas oliveiras, e Paulo representa de outro los dos olivos, das duas oliveiras, encontramos con su equipo de trabajo cada uno que de ellos, com o seu equipamento de trabalho, cada um deles semeou buena semilla, a boa semente, cosechó, más bien, colheu melhor, colheu la siembra del Antiguo Testamento, o plantio do Antigo Testamento e los colocó os colocou en el programa divino, no programa divino, en una nueva em uma nova dispensación. dispensação. Así como Pedro y Pablo Assim como Pedro e Paulo trajeron el Evangelio, trouxeram o Evangelho, Pedro predicándolo a los judíos, Pedro pregando aos judeus equipo de trabajo, com o seu equipamento de y trabalho Pablo predicándolo a los e gentiles, Paulo pregando aos con su gentios equipo de trabajo, com o seu equipamento de trabalho. los dos olivos As duas oliveiras están representados estão en representados San Pablo, em São Pedro e y São así como Paulo, los judíos trajeron el e assim Evangelio a los como os gentiles, judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, por medio del ministerio del Espíritu de através Dios, do ministério do Espírito de Deus, em São Pedro e São los Paulo, gentiles lo llevarán os gentios o a los levarão judíos. aos judeus, e o rapto acontecerá, diz o reverendo William Branham. O sea que hay un misterio grande Ou seja, que há um mistério grande para el tiempo de la cosecha, esa para o cosecha, tempo da colheita, esta en colheita, donde onde son cosechados los escogidos del día são postrero, colhidos os escolhidos do último y dia, son cosechados e são 144.000 colhidos 144.000, Hebreus 12.000 de cada tribo, de cada tribo. porque Porque para el tiempo final para o tempo final es el tiempo é o tempo de la cosecha. da colheita. Y el Señor Jesucristo dice en la E o parábola Senhor del trigo y la Jesus Cristo cizaña, disse na parábola do trigo e do el Hijo joio del hombre que o Filho do Homem será será el que enviará quem enviará sus ángeles os seus anjos para llevar a cabo para realizar la cosecha. a colheita. Eso está en la página Isso está na página, ou capítulo 13, versículo 41, 41, donde dice, enviará el Hijo del Hombre, a onde sus diz: ángeles enviará y de su reino o Filho do Homem, a todos os los seus que anjos, sirven de tropiezo e recolherão do seu reino todos aqueles que servem de tropeço y a los que hacen iniquidad. e aqueles que cometem Esa es una de iniquidade. las cosas Essa é uma das que coisas van a hacer que los ángeles del Hijo os anjos do Filho do Homem irão fazer. Dice que los segadores son los ángeles. Diz que os ceifeiros são os anjos. Por isso, En San Mateo 24 em São dice, Mateus 24 diz:
verso 30 al 31. Do versículo 30 ao 31. El verso 31 dice, enviará sus ángeles Versículo 31 diz: E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de los cuatro vientos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Y en el capítulo 13, E no capítulo 13, verso 47 en adelante dice, versículo 47 em diante diz, de São Mateus: asimismo el reino de los cielos Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede en el mar, lançada ao por mar, toda clase de peces. a qual apanha toda espécie de peixes. Una vez llena, la sacan Estando al ela río. cheia, puxam-na para a Una vez praia. llena, Uma vez, estando ela cheia, puxam-na para a praia. sentados, recogen E, lo bueno en cestas, assentando-se, escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos apartará con los malos e dentre los separarão os maus dentre os buenos, y bons, apartará dentre os los malos justos, dentre los e justos, separarão os maus dentre os y justos, los echarán e os lançarão en el horno de fuego. na fornalha de fogo, Allí será el lloro y el crujir de dientes. onde haverá o choro e o ranger de los dentes. Aos maus Los echarán en el horno de fuego. os lançará no forno de fogo, e os bons, os justos, no reino de Cristo. Tão Sencillo simples como eso. assim. Los ángeles Os tienen anjos têm una misión. uma missão. Como San Pedro, Como São Pedro e São tenían Paulo tinham uma missão de de llevar el evangelio levar o evangelho a los judíos, y a aos los judeus gentiles, e aos gentios, haciendo realidad tornando realidade tipos y figuras del Antiguo tipos Testamento. e figuras do Antigo Porque el Testamento, Antiguo Testamento porque o Antigo Testamento contiene el tipo y figura contém o tipo e figura de lo que sería do que el seria Nuevo Testamento. o Novo Testamento. Próximo domingo, No próximo domingo, en la escuela bíblica estudiaremos na escola bíblica, con más estudaremos detalles com mais detalles este tema tiempo do de la cosecha tempo da o colheita, tiempo de la siega, ou tempo como se da lee en ceifa, algunos pasajes. como se lê em algumas passagens da Bíblia. Que las bendiciones de Cristo, de la Que as bênçãos de sean Cristo, anjo do pacto, sejam con y sobre cada uno com de ustedes. e sobre cada um de vocês. E Para el próximo domingo nos hable para o las próximo Escrituras, domingo, nos abra as Escrituras hable directamente a e nuestra alma, nos fale diretamente à nossa alma, nos abra o entendimento para compreender. en el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continúen pasando una noche feliz llena Continuem passando uma noite de las feliz, bendiciones de Cristo, cheia nuestro das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente Continuación. na continuação.